Bom, meus queridos, bora começar aqui. Bom, deixa eu só lembrar uma coisa que eu queria saber aqui, que eu estou na dúvida. A gente, na semana passada, eu comecei já a falar sobre realismo no Brasil, certo? Alguém dá um ok para mim aí? Sim? Começamos a falar sobre... Sim? Beleza, ok. Beleza. Eu comecei a falar... Beleza, obrigado, gente. Eu comecei a falar sobre realismo no Brasil, comecei com certeza a falar sobre Machado, né? Cheguei a mandar para vocês o materialzinho, os slides sobre o Machado na plataforma. Sim? Beleza, ok. Beleza. Então tá. E a gente vai começar hoje a falar sobre os periquitos, né? Os contos, né? Só que na última aula, porque ficamos de conversar a respeito de Dom Casmurro, né? Ah, a gente tem ali, né, gente, a tríade machadiana, a chamada tríade machadiana, composta por três grandes obras-primas, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O Quincas Borba e o Dom Casmurro. Né? São as três obras que definem, basicamente, a carreira do Machado de Assis dentro da sua relevância como um autor nacional. Fora, aí você fala assim, Raul, são assim as três mais importantes? São, é a tríade machadiana, né? É claro que Machado é considerado também um contista, talvez um dos melhores contistas que nós tivemos. Mas assim, as três grandes obras, as três célebres, são esses três romances que determinam basicamente o realismo no Brasil, certo? Vale lembrar que existe uma outra figura no realismo que é polêmica, porque assim, tem gente que acha que esse livro importante é realista, tem aspectos do realismo, e tem gente que acha que tem aspectos do naturalismo, que é aquele braço do realismo que a gente vai falar na sequência, logo depois do realismo. E tem gente que ainda vê características expressionistas nesse livro, que é o Ateneu, do Raul Pompeia. Depois eu vou dedicar um momento para o Ateneu, para a gente ver essa questão dessas influências de outros movimentos literários, e também para apresentar para vocês o naturalismo, né, que chega com muita força posteriormente com um cara chamado Aloysio Azevedo, autor, entre outras obras, de O Cortiço, né? E que tem talvez um dos seus momentos mais radicais em termos de ousadia, em termos de discussão, né? Sobre a questão determinista do homem produto do meio, da animalização do homem, né? Talvez chegue um dos extremos, chegue exatamente em O Bom Crioulo, nosso próximo livro, está no Paz, né? E que vai ser trabalhado logo depois dos contos, tá certo? Eu continuo incomodado com essa luz, né? Logo hoje que eu botei meu chapéuzinho de pelúcia, né? Essa luz está aí querendo me colocar todo cheio de sombras. Aí, ela não quer ficar boa essa luz hoje. Tá com raiva de mim. Você quer férias, Luz? Não, só em julho, tá? Por favor. Vai lá. Então, meninos, vamos lá. Deixa eu pensar aqui, então. Tá. Gente, sobre Dom Casmurro, muito se fala, né? Talvez seja a obra mais discutida da literatura nacional. É difícil pensar em uma outra obra que seja tão discutida quanto Dom Casmurro, principalmente quando se refere à questão da traição de Capitu ou não. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Vamos lá, voltou a luz. Vamos pensar aqui o seguinte. Gente, o... vamos pensar que o Machado de Assis, como provavelmente um dos escritores mais inteligentes do século XIX, vamos pensar o que ele fez. Machado, ele tinha já lido praticamente tudo, né? Inclusive traduziu vários, né, desses livros que foram escritos durante o realismo europeu. Ele já tinha percebido o expediente literário, o discurso do realismo europeu, né, tratando dessa questão do adultério feminino como uma forma de cobrar mais autonomia para a mulher.
Beleza, ele já tinha sacado tudo isso, né? Já tinham se passado aí 30 anos que o realismo já era uma realidade, né? Quando ele começou a pensar em Dom Casmurro. Então, gente, quando Dom Casmurro, foi primeiramente escrito, na verdade, 30 não, 40 anos, né? Porque Dom Casmurro vai ser primeiramente publicado em 1899, certo? Se a gente for pensar nos primórdios do realismo na Europa, 1857, com Madame Bovary, né? As grandes obras vão estar ali em 1868, 1877, né? Quer dizer, o Machado teve muito tempo para ver todas essas ideias e esses desdobramentos e como que se construía o discurso realista. Quando Machado publica Dom Casmurro, e você tem aquele narrador, né, o Bento Santiago, já logo nas primeiras páginas, nos colocando a ideia de que aquele livro, né, que supostamente escrito por ele, Bento, né, Bentinho, agora na velhice, certo? Morando na casa de Engenho Novo, uma casa que ele construiu para ser a reprodução fiel da casa da infância e da adolescência dele na rua de Mata-Cavalos, né? Por que ele queria escrever, que ele queria construir uma casa igual à casa da rua de Mata-Cavalos? Porque ele diz que a infância e a adolescência foram as épocas mais felizes da vida dele. Então, agora, ele sozinho queria, de acordo com, né, com as palavras dele, atar as duas pontas da vida, né, revivendo, né, resgatando na velhice a mocidade. Ele chega à conclusão de que ele não conseguiu fazer isso. Ele toma duas atitudes para tentar reviver a mocidade, resgatar a juventude. Ele faz a casa, constrói a casa da Rua de Mata-Cavalos, né, constrói no Engenho Novo a casa da Rua de Mata-Cavalos, e ele escreve esse livro, certo? Porque, de acordo com ele, ele precisa tentar compreender o que aconteceu. Mas aí, logo depois, ele fala que ele não precisa compreender, que ele sabe o que aconteceu. Certo? Então, ele joga para o leitor a ideia de que ele tem plena certeza das coisas que ele está dizendo. Certo? E dentre essas certezas, a maior, e talvez a maior justificativa que haja para o próprio livro, né, para o Bentinho escrever o livro, é o fato de que ele quer entender o processo que transformou a sua grande amiga da infância e depois o seu grande amor da juventude na mulher dissimulada, oblíqua e adúltera da maturidade. Então, ele parece não ter dúvida de que Capitu o traiu. E pior, com seu melhor amigo, Escobar. Certo? Então, basicamente, o que você tem aqui é um narrador que, por mil questões, se sente compelido a contar essa história, talvez porque o destino de Capitu foi, né, morrer relativamente jovem, né? E talvez, no fundo, Bentinho se sinta um pouco culpado por isso, porque ele meio que vai abandonar a mulher e o filho no exterior, certo? Ele vai mandar o filho com a mãe viajar, mudar para o exterior para o menino estudar, e lá, né, ele mal vai visitá-la uma vez, se não me engano, e ela vai morrer. E a maneira como o Bentinho conta que a Capitu morre no meio do livro é assim, ridiculamente fria, certo? E o filho, já moço, vai visitá-lo, e aí ele fala, esqueci de me dizer, a essa altura, a mãe do menino já estava morta e enterrada. Desse jeito. Certo? Então, você percebe que supostamente ele está querendo fazer um resgate narrativo do que aconteceu, mas essa é uma narrativa cheia de interesse emocional, cheia de rancor, cheia de recalque, mas principalmente cheia de dúvidas. Quando Machado de Assis faz uma narrativa, cria uma narrativa,
em que se fala do adultério feminino, pela enésima vez, né, no realismo, ele está jogando com que ideia? É de que as pessoas não vão questionar, né, que haja esse adultério feminino. A época que foi lançado Dom Casmurro, gente, ninguém questionava se Capitu traiu ou não. Todo mundo tomava como pressuposto que Capitu traiu, certo? Só que Machado, como a gente já falou algumas vezes, era um cara muito à frente do seu tempo. Ele não estava fazendo ali, gente, mais uma reprodução do adultério feminino como forma de expressão da mulher que não tem autonomia, querendo sair da sua gaiola dourada. Não, certo? Até porque parecia não interessar a Capitu essa liberdade. Certo? Você começa a pegar os indícios de que, na verdade, Machado não fez a mesma coisa que os outros realistas fizeram, quando você começa a perceber, primeiro, o nível de insegurança do narrador-personagem. Né? Bentinho, né, Bento Santiago, é um cara que, apesar de ter nascido e crescido numa família rica, né, uma família influente, é um sujeito que a todo instante, inclusive na narrativa de Dom Casmurro, vai nos dizer o quanto ele sempre foi inseguro e o quanto ele não se achava especial. Certo? Mais adiante na narrativa, né, fica muito claro o quanto ele acha Capitu muito mais do que ele. O quanto ele acha Capitu muito maior do que ele. Muito mais interessante, muito mais vívida, muito mais corajosa, com personalidade muito mais atraente, muito mais carismática. Certo? Posteriormente, ele vai dizer que Escobar, o amigo que ele faz quando ele está no seminário, vai ser um cara diferente dele, Bentinho. Por quê? Porque mais alto, mais forte, mais bonito, com certeza muito mais atraente aos olhos femininos. Gente, chega uma hora, tem gente assim, porque se tem uma coisa que tem, são estudos sobre Dom Casmurro. Né? Tem gente que faz uma análise até meio que homoerótica da relação entre Bentinho e Escobar. Né? Tem gente que defende, né, assim, veementemente que Escobar, na verdade, que Bentinho era apaixonado por Escobar. E que por isso que ele, né, na verdade, cria toda essa coisa na cabeça dele. Eu não sou desse grupo. O que eu acho é que rola muito isso, né, gente? Quando uma pessoa é insegura, quando ela nutre uma admiração por outra pessoa que ela acha que é melhor do que ela, isso pode, né, chegar a alguns limites, né, até da dubiedade, né? Será que é só uma amizade? Será que é só uma admiração? Né? Tipo, em alguns momentos você tem a impressão de que Bentinho só falta assim casar com Escobar ou pular no pescoço do Escobar. Mas isso não acontece e isso, na verdade, eu atribuo muito mais a uma possível, né, sensação de inferioridade do Bentinho do que qualquer outra coisa. Até porque ele tem isso também com a Capitu, certo? Ele também acha que a Capitu é melhor do que ele. Então, dentro dessa ideia, você tem um narrador extremamente inseguro. Agora, gente, quando o Bentinho está contando essa história para a gente, nós temos uma situação muito louca. Bentinho, quando está contando como narrador, né, ele fala que ele coloca o título de Dom Casmurro porque um jovem poeta que estava dentro de não sei se era de um bonde ou de um trem, e quis ler alguns poemas para ele, né? E ele demonstrou um nítido desinteresse e até uma certa inquietação quando esse jovem quis ler esses poemas. E aí o jovem vira para ele e fala: "És um casmurro, isso que és", né? Casmurro é uma pessoa o quê? Casmurro é uma pessoa meio antissocial, uma pessoa meio rabugenta. E o Bentinho comenta, como narrador, que ele realmente acha que ele é isso, né? Por isso ele gostou, ele acha que o apelido o representa. Então ele bota o título do livro que ele está escrevendo, né, de Dom Casmurro. Né? O Dom, até para dar um ar de nobreza a essa rabugice dele, aquela coisa toda. Então tá. Só que quando o Bentinho está, né, narrando isso para a gente, não existe mais ninguém vivo. Capitu morreu. Dona Glória, né, mãe de Bentinho, morreu. José Dias morreu, né, que é um personagem super interessante. E o filho, Ezequiel, morreu. Escobar tinha morrido já muito tempo antes. Ou seja, Bentinho é
uma figura que é parte interessada naquela narrativa, porque ele julgou o Capitu, e dessa condenação a Capitu, né, você vai ter desdobramentos como o afastamento, o abandono dele em relação à esposa e ao filho, praticamente, o abandono sentimental, pelo menos, certo? E agora ele está acertando as contas com esse passado, só que ele não quer achar que ele está errado. Ele quer utilizar o leitor como cúmplice, mostrando para o leitor, tipo assim, olha como eu estou certo. O problema é, primeiro, Bentinho é um advogado. E como advogado, ele sabe muito bem defender os interesses dele e mentir. Segundo, Bentinho é a única voz da história. Ninguém que estava ali presenciando aqueles fatos está vivo para ser uma segunda voz. Então, isso torna Bentinho um narrador não confiável. Certo? Gente, quando só a gente conta a história para alguém, obviamente que as outras pessoas vão ficar do nosso lado, né? A gente sempre vai estar certo. Por quê? Porque só tem o seu lado da história, né? Olha o tanto que esse Machado de Assis é um... Né? Nha! Agora, se você acha que por aí as coisas terminam nas dúvidas e no exercício de narrativa que o Machado faz em Dom Casmurro, você está enganadíssimo, pequeno pônei. Você não tem noção do que esse cara apronta dentro dessa perspectiva da dúvida. Porque, assim, as pessoas que gostam de chegar e falar assim, tenho certeza que Capitu não traiu. A Eliane adora falar, Capitu não traiu. Por que ela coloca isso? Porque Bentinho é um narrador não confiável. Então, já na sua condição de narrador não confiável, você não dá para acreditar no que ele fala, certo? Então, mas aí a escolha de acreditar que mesmo não sendo confiável ele disse a verdade ou não, cabe a gente. E aí vem quem acha que Capitu traiu e quem acha que Capitu não traiu, certo? Tem gente que já vê, né, por exemplo, no fato de o filho de Bentinho e Capitu ser a cara do Escobar, né? Tem gente que acha que isso é prova de que, né, houve a traição. Vale lembrar que o filho, né, de Bentinho e Capitu, o Ezequiel, né, que era um dos nomes do Escobar, inclusive, foi colocado em nome, em homenagem ao Escobar, né? O Escobar chamava Escobar Ezequiel, era o melhor amigo do Bentinho, né? O Capitu gostava muito dele, certo? Então, o menino supostamente era a cara do Escobar, né? Interessante que assim, a Capitu chega a falar, né, num determinado momento sobre isso, da coincidência do menino parecer com Escobar. Então, né, nem tudo é só imaginação da cabeça do Bentinho, a não ser que ele esteja mentindo. Certo? Garoto exemplar, Bentinho. Só que a garota exemplar é completamente, né, a psicopata, né? Aqui, né, nós temos um psicopata que pode ser mais manso, né? Mas, gente, aí aqui então entram algumas questões que eu acho que são assim importantes ser colocadas. Então, na verdade, o que Machado fez? Machado, para todos os efeitos acadêmicos, o que Machado fez? Criou, aproveitando-se da recorrente característica de se colocar o adultério feminino como uma forma de mostrar a mulher buscando a sua autonomia, ele se aproveita disso para criar uma narrativa em que supostamente existe um adultério, só que a intenção dele não é falar de libertação feminina. O lance dele, gente, é o aprofundamento psicológico aqui. O lance dele é fazer um exercício de estilo narrativo. Né? O lance dele é colocar o leitor nessa situação de como é que eu posso ter certeza do que eu estou lendo?
Como que eu vou fazer meus juízos de valor? Como que eu vou concordar com Bentinho e como que eu vou concordar com Capitu? Né? Como que eu vou ter pena de Capitu ou não? Certo? Então, o que o Machado faz em Dom Casmurro é muito mais complexo do que o realismo tradicional fazia. Certo? Ele vai criar ali, né, inclusive são cento e não sei quantos capítulos, porque são todos eles muito curtinhos, parecem cenas, como se fosse ali, gente, né, uma coisa cinematográfica. Né? O louco disso é que assim, o cinema tinha sido acabado de ser inventado quando Machado de Assis, né, publicou Dom Casmurro. Né? O cinema vai ter sua primeira aparição em 1896, a primeira publicação de Dom Casmurro em 1899. Certo? Então, essa ideia da narrativa cinematográfica, a gente nem sabe se houve uma influência direta, mas o cara olhava tão para o futuro que ele percebia uma narrativa literária que poderia se dar como se fossem cenas, para que muitas cenas, muitos indícios fossem colocados, né, de forma a dar essas possibilidades para o leitor. Né? Sem aqueles capítulos muito extensos que eram característica da literatura da época. Então, tá. Aí você pensa, já deu, né, Raul? O Machado fez coisa demais, né, em Dom Casmurro. Aí é que tá, né, gente? Isso que eu vou falar para vocês agora, gente, já é uma coisa que nem todo mundo sabe. Já é uma coisa que pouca gente conhece. E que, no entanto, né, por conta de algumas pessoas, como um cara chamado André Gide, e algumas pessoas, como a pessoa chamada Vânia Majadas, minha mãe, né? Isso passou a entrar para a academia como uma grande possibilidade de resposta para a eterna pergunta: Capitu traiu ou não? Como assim, Raul? Assim, meninos. Sua mãe é minha mãe, minha mãe ela é tipo assim, ó. Ela é pós-doutora em literatura, ela é PhD. Ela fez a palestra dela sobre Machado de Assis em Yale. Ela defendeu o PhD dela em Yale. Então, né, a mulher é meio... Eu quero até, depois de pandemia e tudo mais, no segundo semestre, eu quero ver se eu levo minha mãe lá no colégio para ela falar um pouquinho sobre isso, sobre esse lance de Dom Casmurro, né, para vocês. Tá certo? Vocês vão ver minha mãe, tem mais bonitinho do mundo. Tá? Então, o que acontece? O que né, o André Gide, né, que é um escritor, pensador francês, linguista francês, coloca, né, em narrativas em que você tem, por exemplo, né, Shakespeare fazia muito isso e tudo mais, coloca-se a ideia, né, de uma coisa chamada Mizanabim. Vou compartilhar a tela para vocês. Olha só. Mizanabim. O que é Mizanabim, gente? Mizanabim também, brasileirando, né, o Mizanabim é o efeito Port Royal. Que também, que lá na França tem um outro pó lá, tipo achocolatado, que tem uma característica parecida. O que é isso? Né? O conceito preconizado por André Gide, né? O André Gide é uma figura muito interessante, porque o André Gide ele foi um cara que um intelectual respeitado francês, inclusive ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1947, ele viveu até 1951, e ele foi em plena primeira metade do século XX, né? Principalmente ali nos anos 10, nos anos 20, né? Ali na virada do século, ele foi um defensor contumaz, né? Dos direitos dos homossexuais. Ele era um homossexual assumido, certo? Era uma figura que nunca escondeu publicamente isso, e ele fazia disso uma bandeira, certo? E olha a época disso, né? Então, você tem uma ideia, o cara ele era bem ousado. Vale lembrar que no final do século XIX, virada para o século XX, um cara chamado Oscar Wilde,
grande escritor, grande irônico inglês, né, vai ser preso, né, por pederastia, que era como eles chamavam o crime de homossexualidade, certo? Ou seja, era uma figura que era muito intelectual, um cara super irônico e tudo mais, mas que, né, nunca falou publicamente sobre sua sexualidade, mas mesmo assim vai ser acusado por ter sido, né, na verdade, acusado de ter ficado com um rapaz, aquela coisa toda, né? O André Gide ele vai peitar tudo isso, certo? E nessa época super conservadora. Então, gente, o Mizanabim, que significa basicamente o seguinte: jogado, colocado no abismo. Ou efeito Port-Royal. Por quê? É a narrativa dentro do abismo, ou seja, uma narrativa que é colocada no abismo, como se fosse lá no abismo daquela história tem outra história. Uma narrativa principal contém outras narrativas dentro de si. Por que Port-Royal? Olha lá o Port-Royal, gente. Oh, ajuda. Olha o Port-Royal, onde é que é. Gente, eu tô com problema mental aqui, peraí. Não tá arrastando para baixo o negócio? Vai lá. Olha o Port-Royal. No Port-Royal você tem uma latinha, dentro de uma latinha, dentro de uma latinha, dentro de uma latinha. Né? É o efeito Port-Royal. É exatamente. O mesmo, esse chocolatado aí, o chamado Drost, né? Também vai ser também chamado de efeito Drost. Lá na Europa ele vai ser chamado de efeito Drost. Porque olha como é que é a caixinha do efeito Drost, do pó Drost, né? Você tem a mulherzinha segurando a caixinha, dentro da caixinha, dentro da caixinha. Ou seja, é também chamado de efeito matrioska, que são as bonecas russas, né? Que você tem uma boneca, dentro de uma boneca, dentro de uma boneca, dentro de uma boneca. Então tá. O que o Mizanabim faz? Eu vou mostrar outros casos para vocês aqui, né? Olha aqui, né, de Mizanabim, né? O quadro, dentro do quadro, dentro do quadro, dentro do quadro. Me lembre posteriormente, gente, isso aqui vai ser só ano que vem, tá? Eu vou analisar com vocês esse quadro, que é um exemplo maravilhoso de Mizanabim, que é o quadro As Meninas, do Velázquez, certo? Em que você tem uma narrativa sendo contada dentro da narrativa, e principalmente esse, que para mim é um dos quadros mais interessantes já pintados até hoje, que é o casal Arnolfini do Van Eyck, em que você tem várias narrativas por trás da narrativa principal. Isso aqui vai ser uma das primeiras aulas nossas no terceiro ano. Tá? Então, o que nós temos aqui em relação ao Mizanabim? A Mizanabim consiste num processo. Esse aqui é um dicionário de termos artísticos. Talvez haja uma certa dificuldade de entender a linguagem, então presta bastante atenção. A Mizanabim consiste num processo de reflexividade literária, de duplicação especular, como se fosse um espelho, né? Tal autorrepresentação, gente, a palavra autorrepresentação, você sabe que ela não é um consenso na língua portuguesa, né? Pelo menos não na língua brasileira. Por quê? O prefixo auto, ele exige que quando a segunda palavra começar em R, ele exige que a palavra seja, né, que a letra R seja dobrada e que você coloque tudo junto, certo? Igual autorretrato, é junto com dois R's. Só que, para todo lado que você vai procurar a palavra autorrepresentação, você vai encontrar desse jeito aí, ó. Nos estudos, na maioria dos estudos, né, nos conceitos. Então, é tipo assim, a expressão ganhou vida própria. Ela não segue a periquita, o quê? A regra do prefixo, tá certo? Vai lá. Tal autorrepresentação, ou seja, da narrativa representando a si mesma, pode ser total ou parcial, mas também pode ser clara ou simbólica indireta. Na sua modalidade mais simples, mantém-se a nível de enunciado, ou seja, a nível do próprio texto. Uma narrativa vê-se sinteticamente representada num determinado ponto de seu curso, né? Se você tem uma história, né, por exemplo, se você está assistindo a um filme, esse filme conta a história de um garoto que se apaixona por uma garota. E no meio dessa história, ele começa a ler para ela uma história em que um garoto se apaixona por uma garota, você tem o quê? Uma narrativa que reflete a narrativa principal
dentro daquela narrativa. Beleza? Então, no nível do enunciado, no nível do próprio texto. As narrativas, né, se refletem uma dentro da outra. Numa modalidade mais complexa, o nível de enunciação, ou seja, de construção desse Mizanabim, seria projetado no interior dessa representação. Espera aí. Então, não é só a narrativa dentro da narrativa, certo? Mas dentro da própria narrativa, você tem outra narrativa imiscuída, mesmo que de forma indireta, mesmo que aparentemente sem muito a ver com a história original, supostamente. A instância enunciadora configura-se, então, no texto em pleno ato enunciatório. Tá, não vou nem entrar nisso aqui, porque isso aí é termo técnico, preciso que você entenda a ideia. Mas mais complexa ainda é a modalidade que abrange ambos os níveis, o do enunciado e o da enunciação, ou seja, o do texto em si e o do discurso. Porque o discurso, gente, mostra a intenção do autor. Tá certo? Fenômeno que evoca no texto, quer as suas estruturas, quer a instância narrativa em processo. A Mizanabim favorece, assim, um fenômeno de encaixe na sintaxe narrativa, ou seja, na construção, na tessitura narrativa. Certo? Ou seja, de inscrição de uma micronarrativa noutra englobante, a qual normalmente arrasta consigo confronto entre níveis narrativos. Então, o que ele está dizendo? Que a narrativa que se coloca dentro da narrativa, uma micronarrativa dentro de outra, vai muitas vezes entrar em confronto com a narrativa principal. Ou, como muitas vezes acontece, vai espelhar as ideias que estão por trás da narrativa principal. Então, vamos lá. Em qualquer das suas modalidades, a Mizanabim denuncia uma dimensão reflexiva do discurso, uma consciência estética ativa, ponderando a ficção em geral, ou um aspecto dela em particular, e evidenciando-se evidenciando-a através de uma redundância textual que reforça a coerência e, com ela, a previsibilidade ficcionais. Reforça a coerência do texto principal. Então, vamos lá. Gente, atenção. Vou dar mais um exemplo aqui. Já mostrei isso aqui, né? Casal Arnolfini. Vocês já assistiram a esse filme ou tiveram a oportunidade de ler o livro 7 Minutos Depois da Meia-Noite? É perfeito, tá? Inclusive, eu me lembro a minha situação quando eu li esse livro. Eu estava voltando de viagem no início de 2017, janeiro de 2017. Eu cheguei em Goiânia dia 6 de janeiro, né, das Europa, chique, né? Bons tempos. Né? E aí, no dia 7, eu já tinha deixado minha mala pronta para dia 7 viajar com a minha mãe para o Rio de Janeiro, para a semaninha que a gente sempre faz, né, em janeiro, no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu tinha lido boa parte do livro, eu tinha levado o livro para a viagem. Na viagem em si, eu quase não li, mas, né, eu li muito na ida e nos voos, né, da viagem. E na volta eu estava terminando o livro. E eu me lembro que eu estava chegando em Goiânia, né, no dia 6, quando eu estava terminando de ler esse livro, aos prantos. Eu estava aos prantos. Eu não conseguia parar de chorar terminando de ler esse livro. A aeromoça, tadinha, chegou preocupada comigo, se o senhor está bem? Eu falei, não, tudo bem, é o livro aqui e tal, não sei o quê. E aí, no dia seguinte, eu fui para o Rio com a minha mãe e o filme estava para estrear no dia 8. Então, eu terminei de ler o livro no dia 6 e no dia 8 eu vi o filme. Eu chorei tudo de novo no filme, né? Esse caso, gente, é um caso de Mizanabim, né? Por quê? Porque você tem a história do menino, do Connor, né? Que às 7 horas depois da meia-noite, né? O pai mudou, ele mora na Inglaterra, o pai mudou-se para os Estados Unidos, tem uma outra família, ele tem uma avó com quem ele não se dá bem, porque a avó é uma mulher muito dura, muito fria, certo? E a mãe, que é a paixão da vida dele, uma mulher bonita, jovem, que está com uma doença terminal. E esse garoto sabe que ele está prestes a perder a mãe, e o pai está lá nos Estados Unidos e provavelmente não tem espaço para ele na vida dele. Então, esse menino aí com seus 11, 12 anos de idade, ele vem nesse ponto crucial da vida dele. E aí ele começa, né,
a receber às 7 horas, aos 7 minutos depois da meia-noite, meia-noite e 7, a visita dessa árvore gigantesca, um monstro, né, no qual se transforma a árvore, que é um texto antigo que ele via da janela do quarto dele, e que é o mesmo quarto em que a mãe, né, dormia quando era criança. Então eles falavam dessa árvore gigante, né, e antiga que estava lá. Essa árvore toma vida, certo? E começa a visitá-lo e começa a dizer para ele que ele quer, né, o monstro da árvore, ele quer que o Connor diga a verdade. E aí ele fala, né, eu vou voltar aqui, acho que durante 3 ou 4 dias, e eu vou contar para você 3 histórias. Depois de eu terminar de contar essas 3 histórias, você vai me contar a sua história, a sua verdade. E aí vai acontecer isso aí. Nossa, esse é um livro que eu queria que vocês lessem, né? Fica a dica para a indicação, né, do livro de agosto, tá, gente? Foi um livro maravilhoso, maravilhoso, tá certo? Então tá, olha só, as narrativas que vão ser contadas pelo monstro da árvore, né, dentro da narrativa do próprio garoto, certo? Então, isso é Mizanabim. As Mil e Uma Noites, né? Os contos árabes em que a Scheherazade, para, para não ser morta, ela vai começar a contar várias histórias que vão encantar os seus convivas, e assim ela vai não só, né, conseguir se manter viva, como cair no agrado, né, lá do sheik, não sei das quantas lá, e vai, inclusive, conseguir grandes favores, digamos assim, por conta de sua capacidade de narrar histórias. Então, você tem histórias que são contadas dentro da narrativa principal, dentro da narrativa de Scheherazade, né? Então, Mizanabim. Raul, e o Dom Casmurro? 11h50 eu conto para vocês. Aí eu frito a cabeça de vocês nos primeiros 15 minutos de aula e na sequência a gente vai para Missa do Galo. Beleza? Se você não leu Missa do Galo ainda, você ainda tem alguns minutos, tá? Você tem aula agora, mas tem recreio, né? Então, vai ler a Missa do Galo, né? Rapidinho. Tá bom, queridos? Até daqui a pouco. Tchau. Até já. Vou ver se eu volto com o banho tomado e o cabelo decente na volta. Tchau, tchau.